E a gente tá aqui com a Elisa, né? E agora vamos fazer essa calcinha da Elisa, que é uma calcinha que ela é abotoada aqui do lado, né? Então a gente tá continuando aí o projetinho da Elisa e hoje vamos fazer essa calcinha, tá? Que é uma calcinha feita com a linha Charme e agulha número 2, tá bom? Que ela tem um botãozinho na lateral. E também vamos fazer o sapatinho da Elisa. Eu vou usar a linha Charme branca, tá? É a linha Charme comum da Círculo, né? Uma linha branca. E a agulha número 2 para fazer a calcinha da Elisa, tá bom? E depois também vamos fazer o sapatinho dela, tá? Então, para começar a calcinha, nós vamos fazer uma sequência de 35 correntinhas, tá bom? 35 correntinhas. Então, lembrando, se você quiser adquirir o PDF do corpinho base da Elisa, é só clicar no link abaixo que tem na descrição do vídeo, que você vai direto na lojinha virtual e lá você encontra vários PDFs, inclusive o PDF da Elisa, tá bem? Então, a gente está fazendo aí, iniciando a calcinha da Elisa, é uma opção, né, de roupinha, uma sequência de 35 correntinhas. E aí eu faço uma correntinha para iniciar a minha carreira e faço uma sequência de 35 pontos baixos. É um ponto em cada alcinha de corrente, né? Um pontinho em cada alcinha, tá bom? Ó, peguei uma alcinha e é um pontinho. E aí eu vou fazer uma sequência de 35 pontos, ok? Em toda a correntinha. Depois que eu fiz os 35 pontos, né, essa minha primeira carreira, eu vou fazer uma correntinha e vou subir, vou fazer 5 carreiras, tá? 5 carreiras. Quando eu digo que eu vou subir, é porque eu faço uma correntinha e aí eu faço a sequência de 35 pontos, tá? Eu tô aí fazendo a minha quinta carreira, vou terminar e vou mostrar para vocês. Pronto. Agora eu já fiz as minhas 5 carreiras com 35 pontos, todas elas com 35 pontos. E eu tô agora na minha carreira de número 30, na minha carreira de número 6. Eu vou pular o primeiro pontinho, pular e vou fazer uma sequência de 34 pontos, ok? Então, eu pulei o meu primeiro ponto, eu fiz 5 carreiras com 35, pulei o meu primeiro ponto na minha carreira de número 6 e eu faço uma sequência de 34 pontos, ok? Já que eu não fiz o primeiro ponto, eram 35, então eu pulando o meu primeiro ponto, eu vou ficar com um total de 34 pontos. E aí eu vou fazendo até o final. Essa é a calcinha, né, da Elisa, feita com linha Charme e agulha número 2. Bom? Então eu tô chegando no final da minha carreira de número 6, onde eu vou ter um total de 34 pontos. Olha lá, tô chegando no final da carreira, com 34 pontos, eu vou virar, vou pular o primeiro eu não faço, vou pular e faço uma sequência com 33 pontos. Tá? 33. E aí eu viro 32, viro 31. Vou fazendo assim, a cada vez que eu vou virando o meu trabalho, eu vou diminuindo a sequência até chegar a 10 pontos, igual a sequência que eu coloquei aqui do lado para vocês, tá? Até chegar a 10 pontinhos, tá bom? Porque quando eu chegar a 10 pontinhos, eu vou estar aqui, ó, no meio, ó, eu vou descendo, quando eu estiver com 10 pontinhos, eu vou estar aqui no meio da minha calcinha. Então, olha lá, fui descendo, diminuindo, já estou no meio da minha calcinha, tá? Eu já estou aqui na minha carreira de 31. E agora, na minha carreira de 31, eu vou começar a aumentar. Eu faço uma correntinha, um aumento e uma sequência de 9 pontos. Eu tinha 10 pontos na minha carreira de número 30, agora na minha carreira de número 31, eu vou ter 11 pontos. Porque eu faço uma correntinha para subir, um aumento e uma sequência de 9 pontos. E aí eu vou ter 11 pontos no final da minha carreira 31. Ok? E aí eu vou para minha carreira 32. Eu faço uma correntinha para subir, um aumento e 10 pontos.
E aí eu vou terminar essa minha carreira de número 32 com 12 pontinhos. E eu vou fazendo assim, porque eu quero subir, crescer essa minha calcinha, até chegar na carreira onde eu tiver 30 pontos, que é a minha carreira de número 50. Tá bem? Então, olha lá. Estou terminando a minha carreira de número 32, onde eu vou terminar com 12 pontos. Eu vou virar, faço uma correntinha, um aumento e vou fazer mais 11 pontos, que vai ficar com 13, 14 e tal. E essa sequência que eu vou colocar do lado para vocês, porque a gente vai aumentar ela, tá? Vou aumentar ela até chegar a 30 pontos, ok? A descrição está aqui do lado para vocês. E aí, olha lá, a minha base da calcinha já está praticamente pronta. E agora, o que eu vou fazer? Ó, eu fui diminuindo e agora aumentando, tá? Eu vou fazer uma sequência de 6 correntinhas, porque eu quero fazer a case para botar o botão. 6 correntinhas, volto o meu trabalho, pulo essas minhas 6 correntinhas, tá? E eu vou fazer uma sequência de 30 pontos altos. 30 pontos altos, tá? Então, eu volto aqui nas correntinhas, né? Fiz as 6 correntinhas, volto para a minha base da calcinha e vou fazer uma sequência de 30 pontos altos em toda a extensão aqui de cima, né? Da calcinha, porque essa é a parte da frente da calcinha, onde tem 30 pontos, tá? Então, eu faço uma sequência e vou até o final com 30 pontos altos, tá bem? Agora, quando eu chego aqui no final, eu vou fazer uma sequência de 6 correntinhas novamente, só que eu não vou voltar para a base de cima, eu vou para a lateral, prendo ali, e nesta lateral da perninha, né, da calcinha, eu vou fazer uma sequência de pontos baixos. Aproximadamente, gente, olha, eu já fiz 3 calcinhas dessa, então ele dá aproximadamente 50, 52 pontos em toda essa lateral, tá bem? Mas pode ser que dê um pouco mais, tá? Então, olha lá, já terminei a lateral. Agora, aqui na parte de cima, eu faço 2 correntinhas para iniciar e uma sequência de 35 pontos altos, porque essa é a parte de trás da calcinha. Ela é um pouco mais larga que a parte da frente, tá? Então, dá uma sequência de 35 pontos altos, né? Que foi onde eu iniciei, na verdade, a calcinha, né? Com as 35 correntes iniciais, tá? Então, vou fazer uma sequência de 35 pontos altos e depois, aqui na lateral, eu vou descer também, fazendo pontos baixos em toda essa lateral aqui da calcinha, tá? Aproximadamente 50 pontos, igual ficou desse lado aqui, 50, 52 pontos baixos na lateral. Ó, lembrando que aqui, ó, quando a gente chegar aqui, a gente vai pegar no ponto alto também, tá? Então, eu vou pegando assim, pontos baixos, tendo cuidado para ela não ficar franzida, né? E nem com babados. Então, eu vou fazendo pontos baixos em toda a extensão, sem apertar muito o ponto e sem também deixar muito frouxo, tá? Fazendo em toda a extensão, dá aproximadamente 52, 50, 52 pontinhos em toda essa lateral, tá? Então, olha lá, terminei. E aí, eu chego ali onde eu vou fazer a minha case do botão. E aí, eu vou fazer 8 pontos baixos dentro dessa casezinha do botão. 8, tá? 8 pontos baixos. Quando eu terminar de fazer os 8 pontos baixos, tá? Eu vou fazer uma sequência de pontos baixos na base aqui da calcinha, na base da frente, que vai ser a minha finalização ali na frente da calcinha. Uma sequência com 30 pontos baixos aqui na frente da calcinha todinha, tá? Até o outro lado, onde eu também vou fazer 8 pontos. Ó, já fiz os 8 pontos do outro lado. E agora na lateral eu vou fazer ponto picô. Como eu vou fazer ponto picô? Eu faço 3 correntinhas e um ponto baixo no ponto. E aí eu faço 2 pontos baixos, faço 3 correntinhas e prendo no próprio ponto com um ponto baixo. Faço 2 pontos baixos na base, depois de novo,
3 correntinhas e prendo um ponto baixo no ponto. 2 pontos baixos na base e sigo assim, 3 correntinhas, prendo no próprio ponto, 2 pontos baixos na base e sigo toda a extensão dessa lateral todinha desta forma, tá? Para fazer esse babadinho. Você pode fazer o babadinho de outra forma, tá? Que você quiser. Vou fazer toda ela aqui. Terminei toda essa base. Quando eu chego lá em cima na parte de trás da calcinha, eu faço mais uma carreira de pontos baixos, que é a finalização lá da parte de trás da calcinha, tá? Faço toda a carreira, né, que vai ser um total de 35 pontos baixos em toda a extensão. Depois, na lateral, eu faço mais uma carreira toda de pontos picô, igual aqui, ó, a calcinha da Elisa, tá? Depois é só colocar, gente, os botões na parte de trás, que ele vai abotoar e ela vai ficar perfeitinha no corpinho da Elisa. Ou de outra bonequinha que você tenha, né? É só medir e ir aumentando, depois diminuindo, tá? Ele vai ficar perfeitinho aqui, ó. Fechando aqui, é só colocar o botão. E do outro lado também, tá? Deixa eu aumentar aqui, ó, para vocês verem. Do outro lado também, tá? Vai ficar perfeitinho assim, tá bom? Bem certinho assim, ó. Só colocar o botão que ela já fica direitinho aqui, tá? E aí agora a gente vai para o sapatinho. Esse sapatinho da Elisa, tá? O sapatinho da Elisa, ele é um sapatinho prático, tá? Não demora muito para fazer. E eu vou mostrar para vocês. Ele é feito também com linha Charme. Eu estou utilizando 2 cores, né? Na Elisa, eu usei um lilazinho, botei um botão aqui, tá? Vocês também vão ter oportunidade de colocar um botão. E eu tô fazendo com uma outra linha aqui para mostrar para vocês no vídeo, que é uma linha Charme. Vou mostrar a pontuação para vocês, a numeração da linha, tá? E aí também deixamos o espaço aqui para colocar o botão. Ele é esse pezinho aqui, né? O pezinho esquerdo, tá bom? Que ele prende assim, dessa forma. Tá? É tudo bonitinho, ele fica ajeitadinho. E aí vamos fazer o direito, tá bom? Já fiz o esquerdo, agora eu vou fazer o direito com vocês. Essa é a linha Charme que eu tô usando nessa numeração aqui, 404, tá? E também vou usar a linha Charme 8176, que é a base, né? E depois o detalhezinho da frente, que essa também, essa Charme aí clarinha, é a que eu usei para fazer a calcinha da Elisa original, tá bom? Então a gente começa aqui. Para fazer o sapatinho, estou usando também a agulha número 2, tá? Agulha 2 com a linha Charme. Para fazer o sapatinho, já fiz o esquerdo, agora vamos fazer o direito, o pezinho direito. Nós vamos começar com 10 correntinhas, uma sequência de 10 correntinhas. Depois das 10 correntinhas, eu pulo o meu primeiro ponto, tá? Vou pular o meu primeiro pontinho. Tô ajeitando aqui. Eu vou fazer, pulo o meu primeiro ponto, tá? Então, eu vou fazer um aumento. Faço uma sequência de um aumento. E 8 pontos, ok? 8 pontos. Essa é a base do sapatinho da Elisa, tá? Quem estiver acompanhando aí nos vídeos, quem quiser o PDF da Elisa, eu vou até mandar aí o PDF da roupinha da Elisa, tá? Para quem já comprou o PDF, eu vou enviar as dicas da roupinha da Elisa e quem comprar também eu vou enviar, tá? Depois que eu fizer esses 8 pontos, eu vou fazer um aumento do outro lado das correntinhas e uma sequência de mais 8 pontos, que vai dar um total de 20 pontos, tá? Totalizando 20 pontos aí da nossa base do sapatinho da Elisa. Então, lembrando, quem quiser o PDF, clica no link, adquire o PDF e eu vou mandar as dicas da roupinha da Elisa também, tá? Então, vamos lá. Estamos terminando aí a base do sapatinho da Elisa com um total de 20 pontos, tá bom? É importante que quando a gente termine aqui, ó, fiz um aumento de um lado, um aumento do outro, deu 20 pontos. É importante colocar sempre um marcador para a gente não se perder. Ou um marcador mesmo, ou uma linha de uma outra cor, para a gente ter contraste, né? Para não perder a pontuação,
ok? Então, vamos para a nossa segunda carreira. Nossa segunda carreira, a gente inicia com 2 aumentos, tá? 2 aumentos. E depois uma sequência de 8 pontos, 2 aumentinhos aqui. Depois uma sequência de 8 pontos. Esse sapatinho, ele é simples, mas ele fica bem ajeitadinho no pé da Elisa. Quem fez a Jade, ele também comporta no pezinho da Jade, tá? Que também dá no pezinho da Jade. Fica um pouquinho frouxo, mas também dá. Agora vamos fazer, depois dos 8 pontos, mais 2 aumentos. E depois uma sequência de mais 8 pontos. Então, a gente fecha a carreira número 2 com 24 pontos, tá? 2 aumentos, 8 pontos, 2 aumentos, 8 pontos. Vai dar um total de 24 pontos a nossa carreira de número 2 do sapatinho da Elisa, tá? Agora, vamos para a nossa carreira de número 3. Na carreira de número 3, nós vamos fazer uma sequência de 4 aumentos, tá? Vamos iniciar a carreira já com aumento, e aí vamos fazer uma sequência de 4 aumentos. 4. Deixa eu marcar aqui, ó. 4 aumentos. 1 aumento, 2 aumentos, 3 aumentos, 4 aumentos. Depois dos 4 aumentos, eu vou fazer uma sequência de 8 pontos. 8 pontinhos. Depois que eu fizer esses 8 pontinhos, eu vou fazer uma sequência de mais 4 aumentos. Mais 4 aumentos. Depois, né, desses 4 aumentos, eu faço novamente uma sequência de 8 pontos, fechando a minha carreira de número 3 com 32 pontos, tá? Então, estou terminando aí a carreira de número 3, 32 pontos. Agora, a gente começa a carreira de número 4. Na carreira de número 4, o que eu vou fazer? 1 ponto e 1 aumento. 1 ponto e 1 aumento. Eu vou repetir isso por 5 vezes, tá? 5 vezes, tá bom? Então, 1 ponto e 1 aumento por 5 vezes vai dar um total de 15 pontinhos, tá? Depois que eu fizer essa sequência de 1 ponto e 1 aumento por 5 vezes, eu vou fazer uma sequência de mais 6 pontos, ok? 6 pontos. Lembrando que essa é a base do sapatinho da Elisa. 6 pontos. Depois dos 6 pontos, eu faço novamente 1 ponto e 1 aumento por 5 vezes. De novo, 1 ponto e 1 aumento, 1 ponto e 1 aumento, 5 vezes. E depois dessa sequência de 1 ponto e 1 aumento por 5 vezes, eu vou fechar a minha carreira com mais 6 pontos, totalizando 42 pontos nessa minha carreira de número 4. Tá? Eu fecho a minha carreira de número 4 com 42 pontos, ok? Lembrando que é sempre importante, gente, colocar o marcador para não perder a pontuação, tá? Deu 42 pontos. Agora, o que eu vou fazer? Vou começar a minha carreira número 5 com 42 pontos e eu vou pegar a alcinha de trás. Essa alcinha aqui, ó. A minha correntinha, ela tem 2 alcinhas, eu vou pegar a de trás. E eu vou fazer 42 pontos em toda a extensão, sempre pela alcinha de trás. Na carreira 5, depois eu faço a 6, a 7 e a 8, também com 42 pontos. Olha lá. Agora eu já estou iniciando a carreira 9, onde eu vou fazer uma sequência de 23 pontos. Então, eu fiz a 6, a 7 e a 8 com 42 pontos. Agora, a minha carreira 9, eu inicio com uma sequência de 23 pontos, tá? Dei uma acelerada no vídeo para dar tempo aí de vocês assistirem, né, sem cansar muito. Bom, então minha carreira de número 9, eu tô fazendo uma sequência de 23 pontos. 23. Depois que eu fizer a linha charme, às vezes ela dá uma desfiada, né? Às vezes eu quero fazer um pouquinho mais rápido, ela desfia. Então, olha lá, terminei a minha sequência de 23 pontos. Agora eu vou fazer 2 diminuições, sempre pela alcinha da frente, tá? 2 diminuições.
Uma, duas diminuições, faço uma sequência de 3 pontos, mais duas diminuições e fecho com mais 8 pontos. E aí a minha carreira de número 9 fica com um total de 38 pontos, tá bom? E aí eu começo a minha carreira de número 10. Aí a minha carreira de número 10, eu começo e faço uma sequência de 21 pontinhos, tá? 21 pontos. Depois que eu fizer os 21 pontos, eu faço novamente duas diminuições. Duas diminuições. Depois, eu vou fazer 3 pontos na frente, né, do sapatinho. E depois dos 3 pontos, mais duas diminuições. Fecho a minha sequência com mais 6 pontos. E aí a minha carreira de número 10 fica com 34 pontos. Tá bem? 34 pontos. Esse é o meu pezinho direito, né? Já nem lembro mais se é o direito ou o esquerdo. Mas vamos lá. Agora, o que eu vou fazer nesse sapatinho? Eu vou fazer uma sequência de 17 pontos, porque eu vou fazer a tira que pega no tornozelo da perninha. Então, de um lado é de um jeito, né? Um pezinho é de um jeito, o outro pezinho é de outro. Esse pezinho é o pezinho esquerdo, eu acho. Vamos lá, vamos seguir a sequência aí do vídeo. Eu faço uma sequência de 17 pontos, 17 pontinhos, tá? Depois dos 17 pontinhos, eu vou fazer, ó, vamos lá. E depois que eu fizer os 17 pontinhos, eu vou fazer 16 correntinhas, 16 correntes. Depois das 16 correntes, eu volto, eu vou pular 4 correntes, tá? Esse é o que vai pegar no tornozelo. Eu vou pular 4 correntinhas, tá bom? Vou contar aqui, ó, vou voltar 4, vou pular 4, eu vou entrar na quinta correntinha, tá bom? Vou entrar na quinta correntinha e eu vou fazer uma sequência de 29 pontos altos, porque essa partezinha do tornozelo, ela é com pontos altos. Então, eu venho aqui na minha quinta correntinha e eu vou fazer uma sequência de 29 pontos altos. Eu pulei essa partezinha do início aqui, que é onde, essas correntinhas iniciais, que é onde vai fazer a casinha do botão, tá? Fazer aqui uma sequência de 29 pontos altos. Olha lá como ficou. Fiz a sequência de 29 pontos altos, ou 30, tá? Se você quiser trazer um pouquinho mais para frente. Vou arrematar. E a base do meu sapatinho já está praticamente pronta, tá? Agora eu vou fazer essa partezinha aqui, olha, só para dar uma gracinha na frente do sapatinho, mas é opcional. Uma carreirinha de pontos baixíssimos, bem aqui na frente. Só para dar um contrastezinho na frente do sapatinho, mas é opcional e você pode fazer um babadinho, fazer uma outra coisa que você queira, tá? Vou fazer essa base aqui toda de ponto baixíssimo ao redor, que é exatamente como eu fiz no sapatinho lilás da Elisa original, tá bom? Em toda a volta. Depois que eu fizer, eu venho fazer a sola do sapatinho. Essa sola é a mesma base do sapatinho até a carreira de número 4, né? Até a carreira de número 4. Eu fiz até a carreira de número 4. Aí na quinta carreira, lembra que no sapatinho a gente fez pela alcinha de trás? Que sobrou essa partezinha mais arrebitada aqui? Deixa eu mostrar para vocês, vou tirar aqui o marcador. Essa partezinha mais arrebitada que sobrou quando a gente fez pela alcinha de trás, olha, toda essa partezinha, eu vou aproveitar essa parte e vou unir com a solinha. Essa parte, quando a gente pega pela alcinha de trás, sobra aquela partezinha mais arrebitada, tá bem? Então, eu pego a alcinha de trás da sola com aquela alcinha do sapato e eu vou unir a alcinha de trás da sola
com a alcinha que sobra ali do sapato, arrebitadinha, eu vou unindo e fazendo um ponto baixo na sola e no sapatinho junto. Dessa forma, ele vai ficar com aquele arrebitadozinho na ponta, tá? Toda a volta, pegando sempre aquela alcinha, e ele fica com esse arrebitadozinho aqui, ó, no sapatinho, tá? É uma carreirinha de pontos baixos unindo tudo junto. Depois é só colocar um botão, e aí aquela diferença que eu falei para vocês, de ser um pezinho direito e um pezinho esquerdo. Já fizemos a calcinha, né? Aqui tem que cortar essa linha. Já fizemos uma calcinha, é só colocar os botões, é a calcinha da Elisa, tá? Fizemos o sapatinho, e o sapatinho tem o sapatinho direito e o sapatinho esquerdo, tá? Qual é a diferença que acontece? Esse sapatinho que nós fizemos as correntinhas, né? Direto, e depois voltamos preenchendo com pontos altos, não foi? Voltamos preenchendo com pontos altos. No outro sapatinho, né? No sapatinho que nós não fizemos no vídeo, eu vou botar aí na descrição, que a gente não fez, não vai fazer aquela sequência de 17 pontos. Quando terminar a minha carreira de número 10, eu já faço 16 correntinhas e volto preenchendo com pontos altos. Eu vou botar na descrição, tá, do vídeo, o sapatinho direito e o esquerdo, para vocês não se confundirem. E essa é a ideia do nosso sapatinho e da nossa calcinha da Elisa. No próximo vídeo, nós vamos fazer o vestidinho, tá? Então, vocês já têm a Elisa, coisa mais charmosa, de cabelinhos cacheados, né? Tem o vídeo aí também do cabelinho. Fizemos a calcinha, basta somente colocar os botões, né? Finalizar e colocar os botões. Ela encaixa dessa forma, ó, com o botãozinho, toda charmosinha, tá? Esse cabelo também, que foi um cabelo assim que muitas pessoas me pediram, como é que se faz esse cabelinho cacheadinho, também mostrei no vídeo. E o sapatinho, que também tá aí na descrição, né? O pezinho direito e o pezinho esquerdo, da diferença de um e do outro, tá? Então é isso. Tá aí a Elisa. Quem quiser assistir o vídeo do cabelinho cacheado, é só voltar aí no canal. Tem o vídeo, tá? Do cabelinho cacheado. E no próximo vídeo eu vou mostrar esse vestidinho, tá? Como eu fiz a base para esse vestidinho, dando a ideia para vocês, tá bom? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Um beijinho. Tchau, tchau. Beijo.